Família rubro-negra, se prepara que hoje o papo tá pesado. É notícia tensa, bastidor sinistro, clima de clássico e um barril de pólvora pronto para explodir antes da partida. Mas não é só isso. Segura! Primeiro, Bruno Henrique virou réu por fraude esportiva, irmão. A parada é séria. O camisa 27 tá no meio de uma investigação pesada sobre apostas e agora vai ter que provar que não teve maldade. Enquanto isso, o Flamengo observa, mas a pressão já tá em cima, da torcida e da justiça. Do outro lado do mundo tem Lucas Paquetá com o futuro selado. O West Ham já mandou o papo. Vai vender. O torcedor já sonha. Segura aí que eu vou te contar os detalhes já já, porque não para por aí. Vem aí uma sequência insana contra o Atlético Mineiro. 3 jogos, clima quente, e no meio disso tudo, o Cuca meteu um desabafo que ninguém entendeu nada e que deixou até jornalista sem reação. O que ele falou no pré-jogo pegou geral de surpresa. Enquanto o campo ferve, fora dele o barulho é outro. Emerson Royal chegou, mas não foi recebido com unanimidade. A torcida está dividida. O Rizek soltou o verbo e o investimento de 9 milhões de euros virou motivo de debate. Mas o mercado do Mengão ainda não parou. Tem craque doido para vestir o maior manto do Brasil. E eu vou te contar tudo isso e muito mais. Rapaziada, o bagulho ficou sério. O juiz Fernando Brandini Barbagallo bateu o martelo e o Bruno Henrique virou réu por fraude esportiva. É isso mesmo que você ouviu. O nome dele está envolvido numa parada de aposta, daquela história cabeluda que começou o ano passado. Só que assim, a acusação de estelionato caiu, o juiz não viu base para isso, mas a de fraude segue em pé. E agora o camisa 27 vai ter que se explicar. A denúncia veio do Ministério Público do Distrito Federal. E tudo gira em torno de um jogo contra o Santos, no Brasileirão de 2023, lá em Brasília. O Bruno já tinha tomado um amarelo durante o jogo, mas depois do apito final, ele partiu para cima do juiz, ofendeu o árbitro e levou um vermelho. E é aí que a justiça diz que pode ter tido intenção por trás, como se fosse de caso pensado para beneficiar a aposta. Mas calma, a defesa do cara agiu rápido. No sábado de manhã, soltaram uma nota oficial. O Poder Judiciário rejeitou quase que a integralidade da denúncia. O que sobrou, a gente vai esclarecer e arquivar logo. E o próprio Bruno, através da assessoria, reforçou que confia na justiça e nunca participou de nenhum esquema de aposta, que está focado em treinar e seguir como atleta profissional. E não é que ele tá mesmo, porque até agora o Flamengo não afastou o jogador. Tá treinando normalmente, jogando com Felipe Luiz e sendo peça importante na temporada. Inclusive, o juiz reconheceu que tem elementos fortes no processo, mas isso ainda vai ser discutido na fase seguinte. Enquanto isso, ele segue disponível. Agora, se liga nos números dele em 2025. 33 jogos, 7 gols, 2 assistências e foi decisivo na campanha do Mundial. Ou seja, não é qualquer um que está sendo envolvido nesse rolo. É um dos líderes do elenco, um dos mais identificados com a camisa, um cara que já entregou muito. E aí a gente fica naquele dilema, né? Porque se for verdade, é grave. Mas se for injustiça, tão querendo queimar o cara à toa. E o pior, no meio da temporada, com o time brigando por tudo, isso mexe com o vestiário, com a torcida, com o emocional de todo mundo. Então, irmão, te pergunto de verdade, tu acredita que o Bruno faria isso mesmo, na maldade? Ou tão tentando usar o nome dele para limpar a barra de outro esquema maior? Agora deixa eu te falar sobre a próxima partida, porque teve declaração polêmica antes do jogo. Flamengo e Atlético Mineiro não é só jogo, é peso de camisa, é história viva do futebol brasileiro. O primeiro embate foi em 1929, mas foi nos anos 80 que virou guerra declarada. De um lado, Zico, Leandro, Nunes, Júnior, do outro, Reinaldo, Toninho Cerezo, Palhinha, João Leite. 2 esquadrões que se odiavam dentro de campo e se encaravam fora dele também. E de lá pra cá, o sangue ferve sempre que esses dois se encontram. Sabe quantas vezes eles já se enfrentaram? 131 partidas, 373 gols. O Flamengo, é claro, levou a melhor em 55, o Galo venceu 42. Agora, em 2025, a realidade tá diferente pros dois. O Flamengo tá colado no Cruzeiro, um pontinho só separando da liderança, com elenco forte jogando para brigar por tudo. Já o Galo vive crise financeira
Tá em nono no Brasileirão e sem confiança nenhuma. Nem Hulk e Dudu tão conseguindo carregar esse piano. Mas tu acha que vai ser fácil? Esquece! Clássico é clássico, e esse jogo de domingo, no Maracanã, às 20h30, vai ser uma prévia de uma sequência insana. Vão se encarar de novo na quarta-feira pela Copa do Brasil e depois mais uma. 3 jogos em 2 semanas. É guerra aberta. E aí entra o Pedro. Voltou ao time contra o Bragantino, meteu gol e agora pode seguir como titular contra o Galo. Ele não é garantia no 11 inicial, porque o Gonzalo Plata também tá no páreo, mas o equatoriano não é centroavante raiz. Pedro, mesmo com só um gol em 14 jogos contra o Atlético Mineiro, dá outra presença na área. Felipe Luiz vai decidir isso no detalhe. No meio, Alan deve ganhar a vaga do Everton Araújo, que está sendo poupado por causa do pé. Já o De La Cruz tá fora. Pediu folga para resolver coisa com a família, depois daquela treta com o Runco. E tem mais desfalques. Pulgar, Alexandro, Ayrton Lucas, Michael e Danilo tão no DM. Escalação provável: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vina, Alan, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Time forte, mas sem margem para erro. Do lado do Galo, a pressão tá batendo forte. Cuca desabafou essa semana. Disse que nunca viveu um momento tão tenso. Depois do sufoco contra o Bucaramanga na Sul-Americana, com ação na justiça e vestiário rachado, o cara tá sem saber nem quem escalar. Deixei para definir hoje, cabeça cheia de dúvida, disse. Tá nítido que o clima lá tá sinistro. E é nesse cenário que o Flamengo precisa atropelar. Não é só rivalidade, é obrigação. O Galo tá fragilizado, sem moral, e a gente com elenco, torcida e confiança. Só que clássico é traiçoeiro. Agora segura essa, irmão. O Flamengo meteu 2-1 no Bragantino, fora de casa, e quebrou um tabu que durava desde 1996. Golaço do Léo Pereira, Wesley decidindo também, time com personalidade. Mas o que rolou antes do jogo foi mais quente que o próprio campo. Tudo por causa de José Luiz Runco, ex-chefe do DM do Mengão. O cara largou uma bomba num grupo de WhatsApp dizendo que o De La Cruz tem lesão crônica no joelho e nunca vai render em alto nível. Jogou o uruguaio pros leões, tipo assim, não devia nem ter sido contratado. Pronto. O vestiário explodiu. A nação ficou revoltada. Os jogadores se fecharam em defesa do parceiro. E aí veio o BAP, presidente do Flamengo, e demitiu o Runco na hora, sem pensar 2 vezes. O ambiente estava tóxico, e isso poderia estourar em campo. E o De La Cruz? Mano, o cara ficou abalado de verdade. Se sentiu traído, exposto, sem respaldo. Em silêncio, começou até a considerar sair. Rolou papo de que ele cogitou voltar pro River Plate, que estava monitorando a situação. Só que aí veio o ponto de virada. A diretoria chamou ele, mostrou que o elenco e o clube estavam do lado dele, e isso mudou tudo. Ele decidiu ficar no Flamengo e dar a volta por cima, calar todo mundo que duvidou, responder com bola no pé. E olha que ele nem estava relacionado pro jogo contra o Bragantino. Ganhou folga, ficou com a família para esfriar a cabeça depois do caos. Mas o impacto da decisão dele de continuar pesa muito. Ele é um dos pilares do meio, jogador de Copa do Mundo, sangue frio, visão de jogo, e sabe que ainda não conseguiu mostrar tudo que pode no manto. Enquanto isso, com a vitória em Bragança Paulista e o empate do Cruzeiro contra o Corinthians, o Flamengo ficou a 1 ponto da liderança, com um jogo a menos. O clima virou. O time tá embalado. E o uruguaio agora tem motivação dobrada. Runco virou passado. De La Cruz é presente e pode ser decisivo no futuro. E aí, meu parceiro? Tu acha que o De La Cruz ainda pode ser o dono desse meio de campo ou perdeu a confiança da galera? Agora o papo é sobre o mercado da bola. E hoje temos algumas surpresas que estão deixando a torcida dividida. Primeiro, segura essa. A apresentação do Saul Niguez foi daquele jeito. O cara sentou na cadeira, pegou o microfone e parecia que já jogava no Flamengo desde 2019. Falou com segurança, com brilho no olho e largou logo de cara. Ontem fui num shopping, era difícil caminhar. Ou seja, sentiu o peso da nação batendo de frente nas ruas e nas redes. Mas o que mais mexeu com todo mundo foi a escolha dele. Porque sim, o cara tinha proposta firme da Europa. O Trabzonspor da Turquia estava com tudo certo, contrato na mesa, só assinar.
E mais, tinha oferta maior de grana vinda de clubes europeus. Mas ele bateu o pé e disse: quis estar aqui. Não foi por dinheiro, foi por identificação com o Flamengo e com Filipe Luís. Para quem não lembra, os dois jogaram juntos no Atlético de Madrid. Foram 4 anos lado a lado. E agora o reencontro é no Maracá, com a camisa mais pesada do continente. E olha que o Flamengo não pagou nada pela transferência. O Saúl rescindiu com o Atlético e chegou de graça. O clube só vai bancar salário e luvas. O contrato? 3 anos, até 2028. Tempo suficiente para virar referência no meio de campo. Porque o que ele entrega não é só passe e pegada. O cara tem leitura tática, experiência de Champions, liderança. E no modelo do Felipe, pode jogar tanto de primeiro volante quanto como dupla com Jorginho ou Pulgar. O clima no Rio de Janeiro com ele foi de euforia. A galera recebeu como se fosse ídolo antigo voltando. E o próprio Saúl disse que nunca viu nada igual. É a tal da conexão imediata. E quando isso acontece, mano, o resto é consequência. A estreia? Já tem data, sábado, 20h30, no Maracanã, contra o time mineiro. E se o gringo já sentiu a pressão nas ruas, imagina quando entrar em campo. Agora, o elenco começa a tomar forma com cara de campeão. Saúl se junta a nomes como Emerson Royal, Samuel Lino, Arrascaeta, De La Cruz, Pedro, e a ambição do clube é clara, ganhar tudo em 2025. E o Flamengo não parou no Saúl, não, porque aí veio a bomba. O Mengão largou 22 milhões de euros num só jogador. Um reforço que chega não só para jogar, mas para fazer história. Irmão, terça-feira, dia 29, marca a chegada de um dos nomes mais falados do ano no Ninho do Urubu, Samuel Lino, atacante rápido, abusado, que vem da Europa para vestir o manto com responsabilidade e expectativa lá em cima. A diretoria não brincou. Fechou com o cara por 22 milhões de euros, o que dá cerca de 144 milhões de reais, divididos em 3 parcelas, uma vista, 2 para 2026. E se bater as metas e objetivos, pode subir para 25 milhões de euros, mais de 160 milhões de reais. Isso aí não é reforço, é investimento pesado para mudar patamar. Com isso, o Flamengo quebra seu próprio recorde. Antes, quem liderava essa lista era o argentino Charles Alcaraz, que veio em 2024 por 20 milhões de dólares. Só que ele nem deu o retorno esperado, não se encaixou no esquema do Filipe Luís e foi repassado ao Everton da Inglaterra. Agora, com Samuel, a aposta é certeira, titularidade e entrega imediata. Mas não foi só a grana que chamou a atenção. Teve disputa, viu? Clubes como Napoli e Sporting também tentaram levar o jogador, mas o Flamengo ganhou no braço. Como? Convenceu o Atlético de Madrid aceitando pagar parte à vista e o restante de forma bem estruturada. Jogada de clube que sabe negociar. E por que tanto alarde com o Lino? Porque ele não chega para compor elenco, ele vem para ser titular. Atacante de beirada, acelera, parte para cima, finaliza com personalidade. Vem da escola europeia, mas com DNA de jogo vertical, combina com o estilo rubro-negro. O contrato com o Flamengo vai até meados de 2029. 4 anos de vínculo para construir história. E mais, ele chega num time que já está entrosado, vivendo boa fase, brigando lá em cima no Brasileirão e nas Copas. Ou seja, não vai cair de paraquedas, vai pegar ritmo e adaptação com bola rolando. A expectativa da nação é que ele vire um novo nome de peso na história recente. E o desafio é grande. Ser o jogador mais caro da história do clube não é para qualquer um. Mas se jogar o que já mostrou lá fora, tem tudo para fazer estrago aqui dentro. Agora te falo na lata. Tu acha que o Samuel Lino vai arrebentar e justificar esse caminhão de grana? E depois do Lino desembarcando com pompa, o Flamengo foi lá e meteu mais um nome no elenco. Mas esse aqui dividiu a arquibancada. Nem todo mundo bateu palma. Não. Porque quando o nome é Emerson Royal, a resenha vira discussão séria. A diretoria agiu rápido, Wesley tá indo para Roma, e no mesmo embalo o Flamengo foi lá na Europa e trouxe Emerson Royal para ser o novo dono da lateral direita. O nome já circulava, as conversas estavam rolando, mas só agora foi oficial. Só que, diferente de outras contratações, essa aqui veio com corneta ligada no talo. Quem puxou o freio? André Rizek, jornalista da Globo. Durante o Seleção Sport TV, ele não aliviou. Eu não acho que ele é superior ao Varela. É uma aposta. Me chamou a atenção o investimento.
A crítica bateu na escolha e principalmente no valor. O Flamengo pagou 9 milhões de euros, algo em torno de 58 milhões de reais. É grana, irmão. E quando tem grana, tem cobrança. Rizek ainda completou. Ele foi contestado no Tottenham, no Milan, e não vingou na seleção. Está no nível dos bons laterais que a gente já tem aqui. Não sei se vai fazer diferença. A fala bateu forte porque muitos torcedores pensam igual, mas também tem uma galera que acredita na recuperação do jogador. E o Flamengo? Por que foi nele? Porque precisava agir rápido. Com o Wesley vendido, a lateral ficou aberta e o mercado não tem tanta opção de peso. E mais, o Besiktas já estava na frente nas negociações. O rubro-negro entrou firme, virou o jogo e garantiu o Emerson. E é aí que mora o ponto. O clube não trouxe qualquer um. Trouxe um jogador com rodagem na Europa, que já vestiu a camisa da seleção e que ainda tem idade boa para evoluir. Só que a dúvida é, será que ele vai encaixar no esquema do Felipe Luiz? Vai aguentar a pressão da torcida? Vai render mais que o Varela? Porque se não render, vai ser cobrado. A torcida já não está no modo esperar para ver, ainda mais depois de um investimento desse porte. O Maracanã exige entrega, raça e qualidade. E o histórico do Emerson até aqui é misto, tem bons momentos, mas também tem buracos. O Flamengo aposta que, de volta ao Brasil, com confiança e sequência, ele vai reencontrar o melhor futebol. E com o Varela na cola, a disputa vai ser quente, o que, na real, pode ser ótimo pro time. E do nada, irmão, o que era só rumor virou conversa séria. Um nome pesado, de Copa do Mundo, que já brilhou no futebol europeu e topou voltar pro Brasil. E o mais doido, quem tá na frente não é clube paulista, não, é o Flamengo. Se liga nessa, Gabriel Jesus aceitou jogar no Flamengo. Sim, é isso mesmo. O atacante revelado pelo Palmeiras, com 2 Copas do Mundo no currículo e história na Premier League, topou voltar pro Brasil, e com o manto sagrado na mira. Quem cravou isso foi o portal RTI Sport. Segundo a apuração, Gabriel deu ok pro projeto rubro-negro, e com isso, José Bota acelerou nas conversas com o Arsenal para transformar o sonho em realidade. A ideia é simples, empréstimo até julho de 2026, com opção de compra ao fim do contrato. E os salários seriam rachados entre os clubes. As tratativas já estão andando com a participação do empresário Juliano Bertolucci, figura pesada nos bastidores, que está tentando amarrar tudo para convencer os ingleses a liberar o camisa 9. O Flamengo está agindo com calma, mas com objetivo claro, fechar o negócio sem virar leilão. E claro que isso tudo mexe com o torcedor. Ainda mais porque o Palmeiras também sonha em ter o Gabriel de volta. Mas agora, com o sim do jogador pro Fla, a pressão muda de lado. A internet já foi a loucura, e a torcida paulista está espumando. A verdade é que, nesse momento, o Flamengo tem um projeto mais atrativo. Time competitivo, técnico que conhece bem a Europa, torcida que abraça e um elenco que está se reforçando pesado para brigar por tudo em 2025. Para um cara que quer voltar à seleção e disputar mais uma Copa, esse cenário é ideal. O Gabriel quer recuperar espaço com o técnico Carlo Ancelotti, sabe que precisa jogar, ser protagonista, meter gol. E aqui ele teria espaço, apoio, visibilidade, tudo. O nome dele já virou pauta quente na Gávea, e a torcida já trata como se fosse certo. No Arsenal, ele tem bons números, 96 jogos, 26 gols e 20 assistências. E antes disso, no Manchester City, foi ainda mais impactante, 95 gols em 236 jogos. Ou seja, é currículo de peso, jogador pronto. Agora a questão é, será que o Arsenal vai liberar? Porque o jogador quer, o Flamengo quer, a torcida quer. Só falta o sim dos gringos. E tu, irmão, acha que vai dar bom essa contratação? E no embalo dessa janela maluca, onde toda hora pinta nome novo, teve um que chegou a assustar a galera. Mas no fim das contas, foi só uma sondagem rápida e nada mais. O nome? Lucas Beltrán, da Fiorentina. Quando a notícia vazou de que o Flamengo tinha feito uma proposta de 15 milhões de euros pela contratação do argentino Lucas Beltrán, atacante da Fiorentina, a torcida rubro-negra ficou em estado de alerta. Muita gente curtiu, outros questionaram o perfil do jogador. Mas a verdade veio depois. Não teve proposta formal, foi só uma consulta de mercado. Quem trouxe essa atualização foi o jornalista André Hernan. Segundo ele, José Botto só sondou a situação do Beltrán, para entender valores,
contrato e contexto. A diretoria não deve avançar com nenhuma negociação no momento. E isso muda tudo. Porque de oferta oficial para só sondagem tem um oceano de distância. E quem é Lucas Beltrán? Atacante de 23 anos, argentino, que também pode atuar como meia ofensivo. Foi revelado pelo River Plate, passou pelo Colón e hoje defende a Fiorentina, onde chegou em 2023. Tem contrato até junho de 2028 e números razoáveis. 98 jogos, 16 gols e 9 assistências. Mas convenhamos, com o Flamengo mirando nomes de outro calibre na janela, é compreensível que esse tipo de jogador fique só na prancheta. O clube está no momento agressivo, buscando peças que cheguem para mudar o patamar do time. Beltrán, nesse contexto, seria mais uma alternativa de rotação do que um protagonista. Inclusive, vale lembrar, antes dele, o Fla também monitorou o Tati Castellanos, da Lazio, mas as conversas não evoluíram. Ou seja, a busca por reforço no ataque é real, o movimento no mercado está quente, mas a diretoria não vai sair gastando sem critério. A torcida entendeu o recado. O Flamengo consulta, estuda, mas só fecha com quem encaixa no projeto, na grana e no estilo de jogo. E nesse caso, o Beltrán foi mais fumaça do que fogo. Não houve proposta, nem aproximação concreta, só mapeamento. E aí tu me diz, tu achava que o Beltrán teria bola para vestir o manto? Ou era melhor mesmo passar reto e esperar nome mais pesado chegar? Vamos de novela internacional com protagonista da base. Porque o nome da vez é Lucas Paquetá, e o futuro dele no West Ham já está praticamente decidido, mas com detalhe que ainda segura o Flamengo no modo observação. A situação é a seguinte, Lucas Paquetá deve ser vendido nesta janela. Segundo o jornalista Jack Rosser, o West Ham já tomou a decisão de negociar o jogador após o fim do julgamento por suposta manipulação de resultados. E aí, claro, o nome dele voltou a circular forte nos corredores do Ninho do Urubu. Mas calma. Até agora o Flamengo não demonstrou interesse oficial. Tudo que se sabe é que o clube acompanha os desdobramentos do caso, e isso é natural, afinal, Paquetá é cria do Mengão, tem história com o manto e mexe com a torcida toda vez que aparece. E por que o julgamento importa tanto? Porque o meia está sendo investigado na Inglaterra e, segundo o portal Bolave Brasil, deve ser absolvido. Mas ainda pode sofrer algum tipo de punição da FA, Federação Inglesa, o que segura qualquer tratativa de transferência. Ou seja, o futuro dele está em compasso de espera, mas a porta da saída já está entreaberta. Enquanto isso, a torcida rubro-negra fica na expectativa, ainda mais com a postura agressiva do Flamengo nessa janela, investindo pesado, trazendo reforços de peso, agindo como protagonista do mercado sul-americano. Nesse cenário, o nome do Paquetá vira desejo automático, principalmente pela identificação que ele tem com a nação. Mas por enquanto, é só bastidor. Nenhum dirigente se manifestou, nenhuma proposta foi feita, e o clube trata o caso com cautela, respeitando o andamento do processo e esperando a poeira baixar. Faz sentido. Qualquer movimento precipitado pode queimar cartucho à toa. No campo esportivo, Paquetá ainda é um nome de elite no futebol europeu. Meia versátil, com visão, chegada na área, bola parada refinada. Seria titular em praticamente qualquer time do continente. E se voltar, volta como protagonista absoluto. Agora, o que ninguém quer é especulação vazia. Por isso o Flamengo não crava nada, e nem vai cravar antes da justiça inglesa definir o desfecho. E aí, meu parceiro, tu acha que vale a pena o Flamengo tentar repatriar o Paquetá agora? Ou melhor deixar ele seguir a vida na Europa e guardar essa volta para mais pra frente?